Oi, mais uma vez estamos aqui e hoje é de uma forma diferente. Hoje eu estou com uma ouvinte. Vocês acompanharam os outros vídeos, as outras entrevistas, foi com surdos, protagonistas dessa própria história, que tiveram algo para relatar para a gente. E hoje é um pouco diferente. Hoje eu estou aqui com uma mãe de surda, intérprete de Libras e assistente social, também professora de Libras, ou seja, militante raiz na área da comunidade surda. E é um prazer enorme recebê-la, Renata. Seja bem-vinda ao canal Sem Sinais. Fique à vontade e vamos conversar um pouco, né, Renata? Tá, boa tarde, Arielle. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz em participar desse seu projeto, dessa nova caminhada na sua vida. E precisar, estamos aqui para dar essa força e esse apoio, né? Renata, tem muito o que nos mostrar, o que falar, porque ser mãe de surda numa sociedade que ainda tem muitas barreiras de acessibilidade, como a gente já está acompanhando com depoimentos de cada surdo que já esteve aqui. Então, ela vai contar para a gente poder entender mais sobre isso. Então, Renata, como que foi para você o primeiro momento? Porque você só tem uma filha, né? A Rebeca, e ela é surda. Hoje já é adulta, Sim. né? Usa a Libras como sua língua materna, né? Sua língua né? E aí, como é que foi o contexto de você, como descobrir que a sua filha era surda? Você teve um amparato do Estado? Como é que foi para você? Certo, assim, vou começar relatando de como eu descobri, né? Eu tive a Rebeca, eu tinha 18 anos de idade, então uma criança tendo uma outra criança, né, uma adolescente. Então, assim, aquele impacto da notícia, da descoberta, foi bem, assim, angustiante. Porque a primeira coisa que eu pensei era da sociedade, das pessoas discriminarem a minha filha. Mas ela nasceu surda? Bem, ela nasceu surda. A gente, no início, ela, como dizem, né, como uma criança normal. Ela balbuciava, ela chorava, ela gritava. Então, assim, até 1 ano de idade, a gente não percebia se ela era surda ou não. Aí, um belo dia, assistindo o Jornal Nacional com o William Bonner, aí meu esposo me chamou até a atenção. Olha, Renata, estão falando como detectar que uma criança tem algum problema auditivo. Do nada. Ah, então você viu uma reportagem. Foi uma reportagem, disse pra gente fazer alguns testes, alguns tipos de testes para ver se ela respondia. Eu não sei se isso foi instinto nosso. Mas isso é isso que eu ia perguntar. Não sei se foi instinto, porque ela não demonstrava. A gente entrava no quarto, quando ela estava dormindo, por exemplo, a gente tinha que entrar bem devagarzinho, porque se fizesse zoada, ela acordava. Eu não sei se era coincidência, né? Enfim. E aí a gente fez esses testes. Ela não respondeu, a gente batia com a palminha atrás, ela de costa pra gente, ela não olhava. Devido à entrevista que vocês viram. Sim, numa entrevista que a gente viu. E aí a gente foi relatar para os familiares, foi uma notícia meio que bombástica para todo mundo, mas resolvemos levar para os especialistas, né? Levamos para um otorrino, e aí de cara ele já disse, não, ela é surda. Curto e grosso. Falou curto diretamente. Grosso, diretamente. E aí, fazer o quê? Né? Eu com 18 anos, uma menina, sem saber a quem recorrer, a quem pedir, corremos para uma fonoaudióloga amiga da família. O que fazer? Como que ela vai... O que fazer? O que eu faço com uma filha que tem deficiência auditiva, que é surda? Eu não sabia de nada. Eu acho que eu, da minha vida inteira, minha adolescência inteira, só conheci um surdo. Então, eu nunca tive contato com surdos, né? E aí, a gente começou a levar a Rebeca para sessões de fonoaudiologia, e essa fono dizia... Ela não tem que aprender, ela tem que falar. Ela nem falava em Libras. Não, ela tem que falar, ela tem que oralizar. E isso os anos foram se passando. E aquilo me angustiando. Tentando a correção. Né? Tentando medicalizar, como chamam, né? na história da comunidade surda. Essa questão de medicalizar, de resolver a deficiência, né? Vamos curar. E aí nada de 2 anos e nada de Rebeca falar. Então colocamos na escola com 1 ano e meio, para a questão de sociabilidade, para saber se ela ia saber se sociabilizar. Mas na escola tinha um preparo para receber? Não. A Rebeca nasceu em 93, então naquela época não tinha. E se tinha, era particular, era tudo muito mais difícil o acesso. Então, assim, a gente levou para uma escola regular, né, que não atendia pessoas com deficiência.
E aí aquilo ali foi só mesmo para a questão de sociabilidade, fazia parte das sessões, né? E a fono dizendo, ela não tem que aprender Libras, ela tem que falar. E aquilo, meu Deus. Aí começou a questão de aprender a ler e escrever. Processo de alfabetização. Alfabetização. Rebeca não aprendia a ler, Rebeca não falava, Rebeca não desenvolvia. E aquilo cada dia mais me angustiando. Eu digo que eu tenho um pouco de sorte porque eu sou muito curiosa. E aí eu perguntei, doutora, para a fono, doutora, me diga uma coisa, por que a minha filha é surda? O que tem de defeito no ouvido dela? Né? Aí ela foi me mostrar que a questão do nervo auditivo, que no nosso nervo auditivo a gente escuta, o nervo vibra e manda a mensagem para o cérebro, e no da Rebeca o nervo auditivo era morto. Assim foi relatado pela fono. E aquilo ficou me angustiando, aí eu disse, não vou pesquisar mais. Começou porque ela já ia começar a estudar, né? Como eu falei, questão de alfabetização, não tinha escola, não tinha intérprete, não tinha nada. E a menina ficava num canto de uma sala só pintando, ninguém interagia. Passei por uma vergonha muito grande numa escola, porque eu cheguei a matricular ela, perguntei se aceitava ela, que ela era surda. E aí disseram, não, aceita sim. Comprei todo o material, fardamento escolar. Isso em escola particular? Particular. Quando se passou 3 meses, me chamaram, disseram que não tinha condição de ficar com a Rebeca, porque não tinha profissionais, não tinha qualificação para, vamos dizer, lidar com ela, ensinar ela. Aí fui ao diretor, reportei o que estava passando, ele disse que não, que é questão de lei, né? Mas para mim não importava a lei, o que me importava era minha filha aprender, né? Nem que ela repetisse de ano, mas eu queria que ela aprendesse. E aí comecei a estudar. Comecei a pesquisar, comecei a olhar a internet começou a ser um boom, né? E aí eu comecei a pesquisar, foi quando eu vi sobre comecei a ver sobre o método Silvestre, que foi naquele tempo, o método Silvestre, que eu vi inclusive no programa da Xuxa, que passava na época e tudo. E aí eu fui tentar fazer esse método em casa, era basicamente você pegar a imagem de uma casa, o nome casa, e fazer o sinal de casa. E aquilo foi tentando. Um tipo de metodologia. Um tipo de metodologia, porque até o momento para nós não tínhamos nada. Então, assim, como você não teve esse apoio na escola, você mesmo, dentro de casa, eu procurei. Se esforçou, né? Isso. E aí, nesse esforço, eu terminei descobrindo a Libras. Comecei a estudar serviço social e, por coincidência, comecei a conhecer Libras. Encontrei uma escola também particular, que ela era acessível, que ela aceitava pessoas com deficiência, não só surdos, né? E ali conheci uma pessoa que foi muito importante no desenvolvimento da Rebeca, no meu desenvolvimento. Se eu puder falar o nome da pessoa, que foi a Lucimar Lima, que ela foi a primeira professora da Rebeca. Nesse incentivo, ela dizia, Renata, mas a Rebeca ela tem que aprender Libras. Eu disse, meu Deus, o que é Libras? Aí ela foi me explicar. Porque naquele tempo já tinha tido um avanço. Já tinha tido um avanço, já tinha poucos espaços, poucas escolas, poucas pessoas que tinham esse conhecimento. Sim. E aquilo ali para mim abriu assim a minha mente. E lá nessa escola já tinha outras crianças. Tinha outras crianças surdas. Aí você foi entendendo que... Pronto. Aí eu fui entendendo a questão da surdez e também a Rebeca ela foi se identificando, porque até então ela não tinha contato com nenhum surdo, ela nunca tinha visto um surdo. Acho que ela pensava na cabecinha dela, só é eu. Né? Engraçado que você como mãe contando, ela como mãe contando esse relato, de também ter descoberto a escola e vendo a sua filha se descobrindo como surda, é o relato de alguns surdos aqui contando, que foi percebendo quando a mãe levou para a escola, né? Então, olha só como é o desenvolvimento da comunidade surda. Da comunidade surda, né? E assim, aí depois que ela chegou nessa escola, para ela, eu acho que ela entendia mais como uma brincadeira, mas até ela entender que aquela língua, aquele modo de falar, que é a Libras, né, que era a forma dela entender as coisas, entender a disciplina, entender o mundo, entender a vida dela, a menina aprendeu em 3 segundos. E eu fiquei para trás, que em casa a gente ficava só gestos, né? Então, e agora como é que eu vou me comunicar com ela? Piorou. Então ela desenvolveu fora de casa, na escola, pronto. Aprendendo, né? E aí, em 2006, a Rebeca já tinha 12, 13 anos, e aí surgiu o Centro de Capacitação, o CAIS, que é onde, né, que é onde ensina uma referência para a comunidade surda. E aí foi lá que a Rebeca foi
realmente fazer um curso de Libras. Então, ela foi fazer e eu fui junto, porque eu precisava me comunicar com minha filha. Porque antes tinha limitação, mas a gente criou a nossa comunicação. E depois, ela foi aprender Libras, a menina falava em Libras comigo, eu ficava, meu Deus, o que é que essa menina está dizendo? Aqui é um exemplo de uma mãe que buscou junto, né? Sim, O processo sim, junto. o processo junto com ela. Porque me angustiava muito, Ariela, a gente chegar numa A única filha. Eu chegava numa sorveteria, eu que tinha que escolher o sabor da minha filha, eu não ia pedir em 30 sabores de sorvete, cada um para o rapaz. Eu poderia, mas era tão assim, constrangedor, demorar muito. Então, assim, eu disse, meu Deus, eu vou escolher o sabor de sorvete da minha filha. Então, assim, foi mais um incentivo. Deus, não, eu vou me comunicar, vai chegar a adolescência, então como é que eu vou explicar para ela? Sexualidade, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Orientá-la, né? Essa questão da orientação. Eu vou ter que ter um intérprete do meu lado ali todo o tempo, dizendo para ela. Porque tem algo mais íntimo. Tem a questão da intimidade, mãe e filho e tudo. E aquilo eu fui pegando um gosto tão grande pela Libras, passou já da questão da comunicação com a filha. Eu me identifiquei com a comunidade. Então, vários professores me incentivaram. Renata, você tem que fazer um curso de intérprete. Não, eu quero só me comunicar com minha filha. Não, você faça, porque é muito importante, até inclusive para os próprios surdos. E fora também que você também serve de exemplo para outras mães. Para outras mães, né? A mesma angústia que eu passei na época, eu tenho certeza que várias mães passaram. E às vezes até se fecharam seus filhos porque não souberam como procurar, né? E eu sempre digo para as minhas amigas, para quem conhecer alguém, que eu estou aberta sempre para dar o meu depoimento, para dar uma opinião, o que eu puder fazer, eu estou ali para ajudar, né? Aí, continuando sobre a Rebeca, e ali ela começou a aprender e eu fui também. Terminei fazendo todos os cursos que tem no CAIS e fora do CAIS, em Libras, e terminei fazendo de intérprete. E aí, de lá até agora. E hoje a intérprete de Libras atua e é mãe também. E mãe também. E assim, tenho meus trabalhos sociais, questão de ser voluntária em alguns trabalhos. Às vezes, alguns profissionais dizem assim, mas não pode, só questão de ser voluntário. Bem, eu não só questão de ser voluntário. Eu tenho uma outra causa. Né? Eu tenho um outro objetivo. Então, assim, eu tenho certeza que eu estou fazendo pelo filho dos outros, alguém já fez pela minha filha. Então, eu tenho essa troca, é quase como se fosse uma obrigação. E é algo particular. É algo particular, né? Que não vê um caso, as pessoas sim, entenderem. Sim, né? Aí, então é uma questão particular. E aí, estamos no mundo até agora, nesse mundo da Libras, se desenvolvendo. Sim, a questão das políticas públicas também é muito importante. A gente conhecer. Um ponto muito crucial, que eu acho, assim, questão de mãe, família, de alguém que tem alguém da família surda, né? Você precisa conhecer os direitos do seu filho, do seu parente, do seu amigo, para poder você cobrar. Ensiná-lo, né? Ensiná-lo. Como que eu vou chegar numa escola e dizer, olha, minha filha tem direito de ter um intérprete. Chega na minha casa, não tem comunicação nem com a mãe. Sim. Então, assim, as pessoas têm que conhecer seus direitos, saber o que cobrar, saber o que seu filho realmente tem direito e os deveres do cidadão, né? Surdo é um cidadão comum como qualquer outro. Direitos e deveres, né? E assim, o meu conselho que eu dou é esse: conheça a deficiência, os direitos, as leis que existem para seu filho, que não, a lei que é para um cego não se cabe para um surdo. Então, você tem que saber diferenciar essas coisas. A especificidade de cada uma. E Renata, hoje a Rebeca ela é feliz porque ela tem esse orgulho de você, por você, eu tenho uma mãe intérprete. Eu já ouvi surdos falando que por ter um primo, um parente, uma mãe, eles sempre se orgulham, né? E a Rebeca tem esse orgulho. Bem, a Rebeca ela é uma jovem de 27 anos que ela tem, assim, muita liberdade, sabe? Eu digo que eu criei a Rebeca para o mundo, eu não criei ela para mim. Embora foi muito difícil, porque a gente vê muita discriminação, muitas palavras maldosas que magoam muito o coração da gente. E eu não culpo e nem critico a família e a mãe que protege aquele seu filho. Porque a gente ouve e vê tanta coisa que na hora da vontade assim, eu queria tanto ser surdo e cego nessas horas, né?
Porque, assim, eu vejo que os surdos, a comunidade surda em si, eles têm várias personalidades. Sim, Então, assim, sim. a Rebeca é uma menina que vive, ela sabe aproveitar a vida, ela aproveita a vida como um ouvinte também. Sim. Claro, tem As suas as limitações. limitações, porque a sociedade não é inclusiva, não é tão acessível, mas o que ela pode aproveitar, ela vive. Sim, sim. E você acredita que isso foi por conta da sua criação? Sim, eu acredito dessa questão de eu poder me comunicar com ela, de eu poder passar para ela que ela é responsável pelos seus atos, né? Ela tem uma mente mais assim, mais aberta, de saber o que quer, de saber o que faz, quer, né? Sabe onde pode ir. Pronto, né? Se errar é porque quis errar, né? Sim. Então, assim, eu acredito que ela por ter essa liberdade, por ter essa troca de experiência, né? Então, eu acredito sim que ela é uma pessoa feliz, né? Na vidinha dela, no mundo dela. E eu acredito que ela tem orgulho também de mim, porque muitos dizem, né? Muitos surdos amigos meus, amigos dela, dizem que se tivesse a mãe ou alguém da família que tivesse essa interação que a gente tem, facilitaria muito, né? A gente vê muita pessoa com deficiência, não só o surdo, mas com depressão, sabe? Se sentindo isolado, se sentindo só, porque não sabe a quem recorrer. Não foi ensinado a saber a quem recorrer. Né? Sim, é verdade. E ainda focando nessa parte da relação de vocês duas, para a Rebeca, é mais fácil ela precisar de você. Sim. Por exemplo, ela precisa ir no médico, você pode ir junto acompanhá-la. Vocês conseguem ter isso, diferente de alguns surdos que não têm, né? Então, isso é um diferencial. É o diferencial. É um diferencial. Inclusive, eu já até, uma vez, eu falei para ela, porque cada um tem sua particularidade, né? Eu tenho a minha, ela tem a dela. Então, eu questionei com ela se ela não queria ir para o médico com uma outra profissional. Inclusive, ela foi, mas ela disse que não gostou. Né? Acho que é o costume, né? Da mãe e tudo. Então, assim, eu também já vi relatos, já fui com surdos a consultas, a questão, mesmo reunião de família, que a filha achava que a mãe queria, né, vamos dizer assim, tomar o filho, eu fui explicar que não, que era só questão jurídica, assegurar o futuro da filha dela, que ela não queria tomar a filha dela, né? Esses detalhes que passa despercebido pelo surdo, né? Que acho que na correria da vida e tudo, passa despercebido. Mas que a gente tem que mostrar para eles, porque um dia a gente vai embora e aí? Sim. O mundo está aí. Verdade. Hoje eu vejo, posso considerar, né, que não tem essa barreira entre vocês, e por isso a Rebeca é essa jovem hoje que vive, sabe viver a vida, entende, né, sabe buscar o que ela quer, ela tem esse apoio. E aí eu lhe pergunto, chegam muitas mães que lhe procuram, que não seguiram esse mesmo caminho que você, mas hoje se arrependem. E como é que é o pedido de socorro delas? Como é o relato dessas mães? Eu gostaria de ter mais, né? De ter mais essa procura, mas as que me procuraram, que a gente se tornou amigas, companheiras de luta, realmente elas procuram fazer o mesmo caminho que eu estou indo, que é aconselhar seu filho, que é mostrar a questão de direito, de dever, né? Questão de escolaridade, questão profissional. Por quê? Porque a mãe se torna uma pessoa mais independente e o filho se torna uma pessoa mais independente. Porque aquela ligação de superproteção, a mãe fica muito ligada ao filho e o filho muito ligado. Aí nenhum sabe como viver sem o outro, né? E assim, eu não sei se as mães se arrependem, porque não falam, né? Não falaram para mim. Mas eu gostaria que as mães me procurassem mais para a gente ter essa troca. Você se coloca à disposição. Com certeza. De sempre ser aberta e estar ali puxando. Como profissional, né, como assistente social, também. Como profissional, como intérprete de Libras, como mãe. Porque assim, como eu falei, a gente tem que conhecer a deficiência do nosso filho para saber até onde ir. O limite onde é que eu posso? Eu posso falar, meu filho é muito nervoso porque ele é surdo. Será que é só por isso, né? Será que é o jeito? A gente escuta muito isso, né? Será que é o jeito dele, personalidade dele, não? A gente escuta muito isso. E assim, fala uma coisa pra gente uma vez, aí a pessoa diz, não entendi. Aí a gente repete. Aí a pessoa diz de novo, não, mas eu não entendi. Até nós chegou a hora que diz assim, não, por favor, né? A gente perde a paciência. Então, assim, não é questão de ter rótulos. Surdo, normais,
cego, não tem rótulos. São pessoas. São personalidades, né? Que, de acordo com cada contexto que cresceram, se desenvolve. Né? E eu estou assim, à disposição para quem quiser saber mais do meu relato. Às vezes a gente tem um tipo de vida, um tipo de criação, um tipo de valor, e as pessoas têm outros. Mas não custa nada ter essa troca de experiência, né? Então, tem muitas mães que seguiram esse caminho? Como é que é? Você é a minoria, você faz parte da minoria? Eu faço parte, nós fazemos parte da minoria, né? Mas tem muitas mães. Tem mães que eu conheço eu conheço os surdos, mas não conheço as mães. Mas sei que as mães que criaram aquele surdo, que tem aquela independência, aquela autonomia, ajudaram em parte na vida deles. Você já tiveram esse contato? Não, ainda não tive contato, mas só de ver o desenvolvimento, a autonomia do filho, a gente percebe que teve apoio da família, ou da mãe, ou de um pai, ou de uma irmã. Sim. E as que você conhece, tem contato, vocês têm essa troca, vocês têm esses momentos? Sim, nós temos esses momentos. É uma troca muito boa, a gente, vamos dizer, a gente chora muito os nossos dilemas, as nossas angústias. Infelizmente, a pandemia chegou, mas o telefone não saiu diário, né? Só se não tiver internet. De vez em quando tem, mulher, socorre aqui, amiga, como é que eu faço? A gente conversa sobre tudo, sobre o dia a dia do filho, ou então a gente conversa uma coisa que não tem nada a ver com os filhos. Porque cria uma amizade também Cria uma de amizade, vocês, né? Então, assim, a luta, às vezes, você chega um dia assim, eu tô tão cansada de lutar, e não ter uma resposta. Mas esse é o objetivo da nossa luta, é lutar, nem que seja devagarzinho, mas que a gente tenha uma resposta, nem que nossos filhos não usufruam daquele nosso esforço, mas que os filhos dos outros que estão vindo possam aproveitar. Isso já é até uma militância, Isso. Isso já é uma militância. Eu não posso só pensar na Rebeca, eu não posso só pensar só na minha filha. Né? Isso não me deixa mais ser assim. Eu tenho que estar lutando pelos outros. Você vê como uma missão a Rebeca? Pronto, é uma missão. Eu acredito que é uma missão. Você vê como uma missão, você ter sido escolhida para ser a mãe da Rebeca, a Rebeca ter nascido e hoje servir de exemplo e não ter ficado acomodada. Não ter ficado só guardando ela no meu mundinho, né? Eu acredito sim que foi uma missão, que foi assim, uma escolha. Certa vez, quando a gente estava numa sessão de fonoaudióloga, uma senhorinha chegou para a gente e falou assim, para mim e para o meu esposo: olha, não se preocupe, que Deus escolhe as pessoas certas para cuidar das pessoas certas. Então, assim, se sua filha nasceu com essa deficiência, é porque Deus soube dar a ela a quem cuidar, de como cuidar. Sim. E Deus vai ensinar a vocês como fazer isso. Porque, né? Além do amor materno, que já é natural, puro, vem multiplicado, né? Vem multiplicado como a missão, aquele ser é para mim. E já chegou, Renata, o momento de você olhar do lado do outro, de se ver de mãos atadas, mesmo você tendo o seu companheiro, mas você se sentiu mais, assim, o dobro. Sim, sabe? Porque, sim. Meu Deus, porque, como você falou no começo, né? Mas chegou o momento, assim, de você olhar para ela e achar que não ia conseguir. Ah, com certeza. O medo de como é que ia ser o futuro dela. O estado... A cidade onde a gente vive não tinha nada, a gente tentava, o que a gente conquistava tudo era passo de tartarugas. Hoje em dia, esses novos surdos que estão vindo, eles estão tendo muita oportunidade. E assim, a família e os próprios surdos têm que saber como aproveitar, né? Então, assim, foi difícil, não foi fácil. Às vezes, eu acredito, não quero ser hipócrita, mas eu acredito que muitas mães já perguntaram assim, por que eu? Por que foi comigo? Né? Mas por quê? Porque a gente não... Se você já tivesse tido esse primeiro contato. Pronto. E o sistema já tivesse andado. Aí já facilitaria a nossa vida, né? Faz uma diferença muito grande. Então, assim, quando as portas começaram a abrir, de 2006 para cá, 2003, 2006, foi quando a gente pôde respirar um pouco, mas a gente sabe que a luta e a cobrança tem que ser diário, né? Sim. Mas graças a Deus, eu até agradeço, porque... Você até faz parte da história, né? Sim, do processo. Do processo, né? Do processo e hoje tá para poder contar o testemunho. Isso, para poder dar um relato da hoje minha tem um vida. exemplo, tem sua filha que se desenvolveu, tanto no cognitivo, sim, né? socialmente, cognitivo, né? Como pessoa, ela se desenvolveu. E meus amigos, né? Meus amigos surdos, que eu fiz uma amizade, um grupo de... Às vezes a Rebeca morre de ciúmes, que ele disse que não, que eu
só sou mãe é dela, assim, mas eu sou amigo dos outros, ela um ciúme danado, não é para me interpretar para ninguém. E eu vejo assim que vocês duas são duas jovens, né? Parece duas irmãs. As pessoas sempre falam, meu Deus, se parecem demais, vocês duas. E a Rebeca, ela é isso, né? Ela é espontânea, ela é mesmo de viver, ela tem conhece muitas pessoas, né? Sim, já foi até Miss, né? Já concorreu ao Miss Surda Brasil em 2002. Representando o Piauí, isso, né? Aí ficou entre a do Ceará e a do Piauí. Aí a do Ceará ganhou, mas a do Piauí ficou em segundo. Pois é orgulho, né? Orgulho do nosso Piauí, né? Pois é, e assim, aqui em Teresina, a gente sabe que diversos estados têm associações e temos a Associação Federal, que é dos intérpretes de Libras, né? Sim. E também tem associações de surdos por todo o Brasil. E aqui em Teresina nós temos duas associações, que é a AST, né? Associação de Surdos de Teresina, e a PIUSP, que é a de Tradutores e Intérpretes de Libras do Piauí. E nós temos também uma terceira, que é a APADA. É a APADA também, né? Que a APADA foi uma das pioneiras, né? De muito tempo que vem tendo esse trabalho com os surdos, né? A Artes, ela teve um impacto maior porque ela foi formada mais por surdos. Sim, né? para os surdos. Por surdo em si, vamos dizer assim, o recheio desse tudo era o surdo. Sim. E a APADA era uma mistura de família com o surdo, sim, né? Como se fosse a APAI também, a Associação de Pais e Amigos, como né? se fosse uma APAI. Porque a APAI, ela já engloba também outras deficiências também, Sim. E a Associação de Mães, ela existe? Como é que tá? Esse foi um grande ainda, né? A grande luta das mães aqui de Teresina, porque a gente se reuniu, fez várias reuniões para a gente criar uma associação de mães, justamente com esse objetivo. A mãe que teve um filho agora, descobriu que é surdo, fazer o quê? Pois é, qual é o papel que seria da associação? O papel da associação, basicamente, no início, seria seria a questão de informação, de chegar, de acolhimento, de dar a essa mãe um direcionamento para onde ela iniciar, o que ela começa a fazer. Né? Porque primeiro tem que ter todo um trabalho psicológico de aceitação. Né? A família, o pai e a mãe, ela tem que aceitar esse filho, não é fácil você descobrir que tem um filho com deficiência e aí não saber por onde ir, aí já acha que não vai conseguir, que não vai dar conta. E aí, tem que mudar toda a sua rotina. Pronto, e é normal esse luto, né? Que a gente chama de luto, né? Então é normal esse luto no início, mas não pode durar muito tempo. Não pode perdurar muito tempo. Né? Tem que se reerguer. Você tem que ter confiança no seu filho e em você. Né? Você tem que passar essa confiança para o seu filho. Hoje, talvez até mais fácil, porque já tem mais pessoas, já estão mais inseridas na sociedade, nos ambientes socioocupacionais. Ou antes, eu acredito que antes você não tinha um exemplo. Minha filha surda vai nascer, vai ser igual aquela surda da TV, vai ser igual aquela surda do hospital, igual aquela surda da professora. Então, antes não tinha. Hoje já tem. Hoje já tem muitos. Então, assim, terminando sobre a associação, então a gente tentou, mas não é que não vamos continuar, mas é porque é muita burocracia, não é fácil abrir uma associação, nós temos que ter todo um respaldo, saber o que nós estamos fazendo, para nós só dizer assim, nós temos uma associação de mãe, mas não funciona. Não, a gente quer que seja uma associação e que funcione. Então, nós estamos dando só um tempo, até essa pandemia também veio para dar esse atrasozinho, mas não é uma coisa que não vai ter. É um sonho da gente ter essa associação. Das mães para ter esse contato. Às vezes nós só se reunimos só para, desabafar. Né? Então a gente vê muito isso. E voltando, trocar, né? Vocês, né? Por exemplo, minha filha está precisando ser assegurada. Pronto, vai por onde, né? Fazer o quê? Orientar. É muito importante. É muito importante. Eu digo assim que vocês têm que continuar, porque as outras que virão precisam de vocês, desse apoio, né? A gente não teve, mas a gente vai dar esse apoio, né? E assim, falando do exemplo do surdo, sim, quando eu comecei a entrar na comunidade surda, eu e a Rebeca, a gente teve o exemplo eu vi o João Paulo, né, o filho da Alviberta. Então, assim, para mim, meus olhos piscavam. Se o João Paulo é capaz, ele conseguiu, por que a Rebeca não pode conseguir, né? Então, assim, dali foi um incentivo, foi um exemplo para a gente. E aí, hoje em dia, foi se passando, então tem vários outros, nós temos o Luan,
Sim, O Luan Carneiro, que ele passou em vários, passou em concurso, passou em vestibular, faz vários cursos, atua, é né? professor. Então, nós temos também aí nós temos o Marcos Patrício como questão de associação, de liderança, Yasmin, né? Nós temos a Kelly também. A Kelly, a Kelly a gente não pode deixar de falar, né? Que além de tudo é professora, né? Duas formações, né? Militante na causa. Então, nós temos várias. Eu fico até sem saber. Hoje em dia já a gente não pode nem contar. Meu Deus, eu tô com vergonha de esquecer nome de gente aqui, porque nós temos muitos. E se a gente for olhar para fora do nosso Piauí, aí é que tem mesmo, né? Eu conheci uma surda, que é a Sueli Ramalho. Meu Deus, gente. Conheço também. Meu coração tremia dentro do peito. Eu disse, meu Deus do céu, a idade que ela tem, né? O relato de vida dela, a família inteira surda. Sim. Né? Então, para mim, quer dizer, para eles, nós ouvintes, era diferente. Uhum. E no caso, a gente acha que eles é que são, né? Diferente, né? Então, assim, o relato de vida dela, as experiências da família. Nós temos tantos exemplos para a gente seguir, para a gente mostrar. Hoje já é bem melhor, né? Porque, assim, a família vendo esse exemplo, então ela diz, não, meu filho é capaz. Uhum. Então, cabe à família e o surdo fazer com que isso desenrole, para ver se ele consiga alcançar os objetivos que ele tem, né? Sim, muito importante. Nós temos no exemplo no esporte, nós temos o Rodolfo, né, e Badminton. Então, assim, em vários lugares nós temos algum exemplo. É muito bom a gente ver o surdo se destacando em diversos contextos que os ouvintes estão lá. Isso. E os surdos também adentrando. Porque, assim, a nossa luta também da comunidade surda, pela questão da escola bilíngue, né, e eu também luto por uma questão de profissionalização, um espaço de profissionalização para esse público. Por quê? Como é que o surdo só pode ser professor de Libras? Sim. Só tem essa profissão para ele? Só é de professor? Não, ele quer ser mecânico. Ele quer ser, quer ser artista plástico. Como um surdo já colocou aqui, que quando ele pensou em ser médico, ele achou que era uma besteira. Pronto. E eu coloquei, não é uma besteira esse pensamento. É um pensamento como qualquer outra pessoa tem. Sim. Mas devido à limitação ainda do sistema, faz com que você pense que é uma besteira. Né? Pensa que você não é capaz, não possa conseguir. E nós que estamos na luta, militando, a gente quer mostrar e pedir às autoridades, que possam mudar essa realidade. Mudar essa realidade, né? Essa realidade do nosso país. Porque eu vejo os surdos querendo ser tanta coisa e acham que não podem. Né? Já chegou, Renata, a Rebeca falar para você que queria algo, mas para ela pareceu ser impossível? Sim, ela sempre disse que queria ser veterinário, né? Mas, eu vejo que ela gosta muito. Então, se ela fala que quer ser veterinária, mas que não tem, ela diz logo assim, não tem uma faculdade, uma universidade que o curso de veterinário tem acessibilidade, né? Aí eu tento explicar para ela o máximo, né? Não é questão de não ter, você tem seu direito. Se você passando no vestibular, para veterinária, tem que lutar pelo seu direito de ter um intérprete de Libras na universidade, na faculdade. Assim, dentro de casa, eu acredito que você sim estimula isso por você saber se comunicar. Sim. Mas muitos não têm um estímulo nem dentro de casa e nem na sociedade. Né? Isso é verdade. Então, assim, mudando essa sociedade, mudando esses paradigmas, né? O povo entendendo o que é que o surdo precisa e necessita. Qual é a necessidade do surdo, né? Essa questão das avaliações, das disciplinas, essa adaptação das disciplinas em Libras, porque a gente vê que tem uma adaptação da disciplina de português, quando você faz um curso de inglês, todo o material que vem é adaptado para o inglês. Por que não pode acontecer isso com a Libras, né? Aí você joga um surdo dentro de uma faculdade e os textos, a gente sabe que os textos para o ouvinte são imensos, muito texto. Aí isso não quer dizer que o surdo seja burro e não consiga. Não, ele tem uma limitação, ele precisa de uma adaptação. Ele precisa de compreender aquele texto, né? Aquele contexto que ele está vivendo. Sim. Eu não sei se você concorda comigo, mas assim, será que o adequado seria o quê? Ter uma universidade voltada para formar ouvintes e hoje inclusiva. Tem intérpretes já dentro, já é um avanço aqui a nível estadual falando, né? Municipal, Teresina tem intérpretes em universidade, na federal.
Temos universidade particular sim, também. nas particulares também, mas digamos, seria o ideal seria uma universidade, digamos, pública mesmo, voltada para a formação dos surdos. Não, eu acho assim, eu já pensei muito também sobre isso, né? Será que segregar, né? Ou só uma turma, por exemplo, na Universidade Federal surgiu ser separado no quesito de que vai ter uma sala de aula, o curso de veterinário, por exemplo, só para formar os surdos, com tudo material tudo exclusivo para eles. Certo. É assim, é bom? Não deixa de ser uma boa ideia, mas eu acredito que a adaptação para o surdo seria uma questão de igualar mais. Eles estariam dentro de uma sala de aula, mas o material que eles iam utilizar, a metodologia que eles iam utilizar seria adaptado para a Libras, né? Assim, também... Mas nós temos que ter o recurso, nós temos que ter o corpo docente qualificado para isso, tem né? a questão também até do docente, né? Porque já tem toda uma formação antes que não teve, então seria algo novo, coisas novas, né? Então, assim, se tiver essa sala somente para o surdo, é bem-vindo. Então, assim, qualquer forma de tentar passar para esse surdo, né? Essa questão deles se adaptarem, porque a gente entende isso, ter essa formação, porque a gente sabe que na lei mesmo o surdo ele tem que ler e assinar, escrever no português, né? Questão de lei, de leis, né? Questão jurídica, a gente tem que saber o português, mas a gente sabe que na vida real toda uma adaptação para ele poder se desenvolver nas outras disciplinas. Então, assim, é bem complexo esse estudo, essa dinâmica. Mas é algo que deveria ser feito, Deveria ser feito. Tem que se começar de algum lugar. E no contexto político, Renata, você como mãe que tem sede, que luta pelo direito, e como profissional, como é que você vê ainda no cenário político? Ainda está faltando alguém que realmente mergulhe nessa causa? Está muito superficial? Como é que você vê no seu ponto de vista crítico, né, político? Né? Essa questão política é bem complexa, porque, assim, o que a gente percebe? Falta de conhecimento da sociedade do ser surdo. Conhecendo esse ser surdo, porque políticas públicas nós já temos. Falta se respeitar e seguir essas políticas. Deveria ter alguém que estivesse mesmo de dentro. Pronto, então, assim, essa questão política tem que ter alguém lutando por essa causa, né? Sabendo o que está lutando, né? Por que está lutando? O que eu estou querendo? Né? Qual o objetivo que eu tenho? Entender o que é o sujeito surdo, qual a necessidade desse sujeito. Né? E assim, no cenário atual, né, essa questão de luta, a gente necessita dos políticos, né? Questão de criação de leis, de recursos, para representar. E assim, aqui no Piauí, nós não temos nenhum representante político surdo. Nem da comunidade surda. Né? Nenhuma pessoa que se engajou à frente para fazer essa questão dessa luta, porque nós precisamos dessas leis ser cumpridas. Nós, os surdos, os profissionais que estão ali lutando por ele, mas falta ser algo mais assim, que seja mais expandido, né? Isso. Mostrar mais, chegar para todos, né? Isso, chegar para todos, porque não adianta ser só naquele momento, né, de política, de voto, de agariar voto e depois esquecer. Né? E agora nós estamos no mês Setembro Azul, onde tem várias comemorações, é um mês em que a comunidade celebra muito, né? Porque são anos e anos de luta, nós somos de gerações, e hoje já tem outras gerações, né? Mas lá atrás tem outras gerações que lutaram, e hoje a gente está aqui, pode celebrar junto com a comunidade surda. E aí para você, estudando todo aquele contexto, já ter feito parte de um contexto, até aqui em Teresina, como é que você se sente hoje? Olhando para as conquistas, o desafio, como que você se sente? Como eu falei no início, né? Os surdos que estão vindo agora são surdos que vão ter mais oportunidades, né? E já vão ver exemplos. Já temos motivo para comemorar? Já temos motivo para comemorar, pouco ou não, mas temos. Né? Eu digo porque eu vivi isso. Quando a Rebeca nasceu em 93, nós ficamos de pés e mãos amarradas. Você poderia ter dinheiro, mas você não tinha aonde recorrer. Então, onde diz a história, dinheiro não é tudo, né? Então, assim, você era de mão amarrada, não sabia o que procurar, como fazer, ficava com o filho dentro de casa. Né? Então, hoje... Quantas não passaram por isso? Quantas não passaram, né? E antes de mim, então, é que não tinha mesmo.
Então, assim, essas conquistas que a gente fala, nós temos que comemorar, temos, pouco ou não, mas nós temos. Agora precisamos cobrar mais. Os surdos, eles precisam acordar, se colocar mais, né? lutar, porque não adianta eu, como mãe, lutar pelos direitos deles. Eles é que têm que lutar. Eles é que têm que dizer, olha, eu sinto isso, eu preciso disso. Eu é que sei a minha dor. Né? Eu posso fazer parte dessa dor porque eu vejo, mas eu não sou eu que sou surda. Né? Então, precisa desse engajamento, desse surdo estar à frente, deles lutar mais pelos direitos deles, né? As associações correr atrás dos seus objetivos. Né? Eu sei que a pandemia atrasou um pouco, mas e antes, né? Então, vamos lá, vamos lutar, vamos correr atrás dos nossos direitos. Vocês são capazes de muito mais. Eles são capazes, né? Conquistar. Não podem esperar a gente, não pode estar só esperando a família, os amigos, então estar lá. Tá? O surdo está dizendo isso. Não, eu quero dizer, eu quero dizer. Né? Se posicionar. Até porque nós intérpretes estamos aqui para ser essa os mediadores, né? Essa ponte, né? E como intérprete de Libras, você atua hoje como intérprete, você atuou como intérprete educacional. Sim. E hoje está em qual contexto? Aí hoje eu estou como intérprete da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Já trabalhei, né, na escola e confesso que como a minha profissão é serviço social, é assistente social, então essa parte do social me chama sempre mais, né? Você se identificou mais, identifico muito mais, então hoje eu me sinto bem realizada, né, nessa questão profissional. Na área profissional. Na área profissional, né? Já teve situação que você... Claro que como mãe, você pode hoje... Antes só como mãe e hoje como profissional, tirando um pouco lá da Renata mãe, bilíngue, que sabe se comunicar com a filha, mas como profissional. Porque você como mãe, você pode dizer, eu estou realizada, porque eu zerei a vida por ter conseguido entender minha filha hoje, ela desabafando. Mas como profissional, porque eu como intérprete, eu tenho uma experiência marcante, que realmente hoje eu zerei, cheguei no topo por essa experiência. Realmente, eu sou intérprete e essa profissão é útil, é mais do que importante. Teve já a situação de você realmente reconhecer, essa é a minha área e é importante por isso, realmente. Pronto, realmente, eu sinto assim, no começo eu dizia assim, quando eu fazia os cursos, que eu vi os intérpretes, né, esses intérpretes, professores maravilhosos, eu dizia, meu Deus do céu, um dia eu queria ser igual a vocês. Aí começava a sorrir. Então, assim, porque eu realmente queria ser igual a eles, porque eu achava tão importante. É porque é um pouco diferente. Você saber se comunicar dentro de casa. E saber se comunicar fora de casa, as questões técnicas, né? Saber respeitar o limite do outro. Não, desse jeito eu falo com minha filha, mas eu não posso falar desse jeito com outra pessoa. Então, assim, essa comunicação, eu saber entender o que aquela pessoa está me dizendo e eu passar ela me entender. Então, isso eu achava muito, muito, muito importante. Né? Assim, eu me sentia uma pessoa tão útil, sabe? Dizer assim, o que ela está dizendo? Essa sensação. O que ela está te dizendo? O que ela está falando? Sabe? A gente diz assim, não, ela está dizendo isso, isso e isso. Então, a gente reportar essa comunicação, essa ponte, eu acho muito, muito importante. Então, na tua atuação como profissional, foi nesse momento que tu viu que realmente conseguiu passar. Pronto, eu consegui passar eu entender o que a pessoa diz e eu ser entendida, então, né? Foi nesse momento que nesse momento que eu descobri isso. Não, é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim, né? Embora assim, a gente vê que é muito cansativa essa luta diária do intérprete, a compreensão da família entender que o intérprete é um profissional. Ele não é uma pessoa que está ali ajudando o seu filho. Ele não tá é um ali, assistencialismo. Não é um assistencialismo. Ele não é o professor do seu filho. Ele não é a mãe e o pai do seu filho. Entendeu? Tem que ter essa ponte, essa diferença. Você tem que cobrar do intérprete somente que seu filho tenha essa comunicação, esse entendimento. Ele não é o professor dele. O professor é que vai dar a aula. Né? Lógico que ele necessita do intérprete para ele compreender aquele contexto, aquela disciplina. Por isso que eu digo todo o tempo dizendo, conheça a deficiência, conheça os direitos e os deveres do seu filho. Sim, né? Sim. E você, como trabalha na Secretaria da Pessoa com Deficiência, da assistência, né? Da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Como lá... Você que atua lá como intérprete de língua, você participa de várias conferências, de vários fóruns.
você atuando, eles tiveram essa preocupação de colocar o intérprete de Libras, né? Sim, sim, a secretaria, e graças a Deus nós temos um secretário atuante, que é uma pessoa com deficiência, e como muitos dizem, é uma pessoa muito eficiente, né, que é o Mauro Eduardo. Então, assim, ele sempre se preocupou com todas as deficiências. Todas, né? E aí, quando chegava para o surdo, ele se preocupava demais, só tinha eu como intérprete, ele cobrava, gente, eu preciso de mais profissional, só uma pessoa não dá conta. Mas mesmo assim a gente foi indo, já fazem 7 anos que eu estou lá. Graças a Deus agora está vindo mais profissionais. A secretaria conseguiu um prédio próprio e aquele prédio ele foi adaptado para as pessoas com deficiência. Eu pude ver. Para o surdo. Então, assim, quando ele me chamou, eu disse, Renata, precisamos ter acessibilidade para o surdo. Nós já temos a profissional. Mas o que é que precisa mais? Então, eu me reportei a um surdo, perguntei para ele o que é que ele achava que era necessário naquele prédio. Então, da entrada do prédio, a banheiro, a todos, então, na porta tem acessibilidade, é adaptado para o surdo. Eu já pude ver. Né? Então, não tem aquela placazinha que não seja bom, mas é uma placa mais, vamos dizer, inovadora. É uma placa que tem um surdo, a imagem de um surdo, fazendo o sinal, vamos dizer, do banheiro. Tem a placa da imagem do surdo dizendo o sinal do banheiro. Não é o nome banheiro e nem a letrinha banheiro. Já entendeu? É o sinal mesmo, já é o né? sinal, já é um surdo, não é um boneco, é um surdo, é a imagem do surdo. Visual. Né? Então, o secretário teve toda essa preocupação, né? Embora, como ele fala, poderia melhorar sim, muito mais. Mas nós precisamos sempre de apoios, de recursos, e isso devagarzinho a gente vai conseguir. Mas eu tenho muito orgulho de hoje estar trabalhando numa secretaria que é para pessoa com deficiência. Eu, como mãe de uma pessoa com deficiência, né? Hoje você vê que realmente lá tem, então, né? Lá tem essa preocupação. E lá tem a luta nas conferências, das políticas Sim, nos públicas. fóruns, conferências, as capacitações. Eles promovem essa acessibilidade. Essa acessibilidade. Através de você e de outros, né? De outros, estão lá sim. também. E quando, assim, eles percebem que quando só tinha eu, sempre ele procurava um jeito de contratar mais por fora alguma capacitação que seja amplo, que vai ter muitos surdos, ele sempre se preocupou em contratar mais, sim, né? E no momento de conferência, que é de votação de propostas, os surdos estão inseridos ou falta mais eles participarem, a família assim, realmente, nesse caso, a família não entra muito, porque é a pessoa com deficiência, é o surdo, né? Então, esse surdo, ele tem que conhecer as políticas, ele tem que conhecer. Não é só eu querer, eu quero isso. Não, eles têm que conhecer os direitos que eles podem cobrar, o que eles querem, dizer o que é que eu necessito. E aí eu sinto, né, que falta mais essa participação do surdo, falta mais conhecimento desse surdo nessa área, para saber dizer assim, não, eu vou lá e vou solicitar, solicitar isso, porque muitas coisas a gente já conseguiu através dessas conferências, várias leis já foram criadas através dessas conferências, né? A pedido dos próprios surdos. Mas eu percebo que precisa mais esse engajamento, né? Mais essa luta. E a gente tem que tentar sensibilizar, né? Eles, motivá-los para isso. E a gente está nesse papel para isso, né? Isso. Renata, o papo foi maravilhoso. Ai, eu acredito que já acabou. Acredito que todas as pessoas que vão ter acesso a essa entrevista que a Renata maravilhosa você deu pra gente vão clarear demais as suas dúvidas. Mães que estão assistindo, peguem esse exemplo dessa guerreira. A gente costuma um pouco romantizar, né? Uma mulher guerreira, mas a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Mas na verdade é bonito de se ver, porque por trás de toda uma luta tem as conquistas também, né? Isso. Então, uma história muito boa, a Renata que tá aqui e mostrou pra gente. Então, vocês que estão aí, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se você conhece alguma amiga que tem um filho surdo e vê que ela está em casa, não teve esse processo, não tá tendo esse processo que a Renata, não precisa ser igual, mas um exemplo. Chame, desperte, que é possível. Então, curtam, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever no canal. Renata, pode dar suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, assim, que a Ariane é uma amiga de longas datas, né? A gente, amiga de trabalho, amiga da minha filha. Sim.
Então, assim, eu agradeço o convite. Eu quase que me convidei, né? Falei, não acredito, tu vai me convidar. Já estava na Né? lista já. Não, porque assim, porque eu acho importante esse relato das mães, sabe? Dos Muito pais. importante. Eu queria muito, Arielle, fazer até esse desafio para você. Você conseguir um pai, né? Um pai de surdo Olha para aí. dar esse relato. Porque ela tá como mãe. Eu Né? nem perguntei muito sobre como é a relação do pai, mas eu acredito que ele tá junto também, Sim, tá apoiando, junto, né? Mas assim, um pai, assim, porque eu acho que o pai ele sempre espera que a mãe tome a frente, né? Dessa questão de educação do filho e tudo. Isso já é até um pouco geral, né? Geral, né? Realmente, né? É um pouco meio que igual a todo mundo, né? Então, assim, agradecer imensamente e boa sorte nessa nova trajetória, nesse novo projeto de vida. E sempre estarei aqui, precisando. Estamos aqui. E vou anotar, viu, produção? Anotem o pedido dela, vamos procurar um pai Um pai. que tenha lutado igual a mãe. Verdade, tá? Tchau, gente. Tchau, Beijo. Obrigada.